Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Edgar Camargo Rodrigues. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola, pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui para a primeira gravação do Pod Contas, o podcast da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para essa primeira edição, temos a honra de receber o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Edgar Camargo Rodrigues, que irá nos prestigiar com a sua sabedoria, com a sua experiência ao longo de muitos anos do Tribunal. Bom dia, doutor Edgar. Bom dia, Bibiane. Parabéns pelo seu Pod Contas, mais uma criação da nossa escola. Obrigada. Parabéns a você, ao Maurício, que está proporcionando tecnicamente a nossa conversa de hoje. E é uma honra inaugurar. Que ótimo, ficamos muito felizes. E começando então nosso bate-papo, o senhor está no Tribunal de Contas desde 91. E desde então a gente viu que o órgão evoluiu muito, expandiu suas atividades ao longo de todo o Estado. Como é que o senhor avalia esse período? Quais as principais mudanças que o senhor verificou, especialmente no trabalho desenvolvido pela área afim da fiscalização? Olha, você falar que eu estou aqui desde 1991 dá uma tristeza, né? Porque faz tanto tempo. Mas é verdade, um período bastante longo no tribunal. Isso me deu o privilégio de acompanhar uma evolução, eu diria, muito interessante do Tribunal de Contas, né? Porque eu boto como marco inicial a Constituição, né, de 88 federal e 89 estadual. E, na verdade, foi quando o Tribunal de Contas nasceu, né, para a sua verdadeira vocação. Mas foi um crescimento lento, né, porque as novidades trazidas pela Constituição eram de tal monta que foi muito difícil as pessoas entenderem o formato do tribunal, a finalidade dele, a sua relevância na administração pública. Hoje isso foi conquistado, mas veja quanto tempo levou para chegarmos até. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, nas sessões plenárias, a gente discutia se um processo administrativo para ver se determinado funcionário tinha direito à licença-prêmio ou não. A gente discutia processo administrativo individual de funcionário. Veja só, quer dizer, era o quê? Falta do que fazer. Não era possível reunir no tribunal para ficar discutindo isso e a gente decide numa penada aqui, reunia-se um tribunal para isso. Mas isso, evidentemente, evoluiu. No início, para você ter uma ideia, também as empresas estatais, elas se negavam a prestar contas, elas estavam fora. Não só elas, as fundações, fizeram uma resistência fantástica para que o tribunal começasse efetivamente a agir, né? O nosso decano, o Roque, ele foi fundamental para essas alterações, sabe? Ele já chegou chutando tudo, chegou aqui muito moço, chutando balde. Nós temos que acontecer, nós temos que fazer e vamos fazer, e fez as empresas virem aqui prestar contas. Ele foi realmente um pioneiro. Na sequência, viemos nós e demos uma mão para esse crescimento. Agora, eu vou lhe dizer, nos últimos 5 anos, a evolução foi fantástica, e aí graças à evolução da informática, né, da informatização dos nossos trabalhos. Então, a evolução consolidou o que já vinha sendo feito e transformou o tribunal numa instituição altamente responsável e altamente respeitada hoje em todos os setores políticos, administrativos. O povo está mais próximo do tribunal, porque hoje é muito fácil você vir ao site, à página do tribunal, com um clique ter acesso a informações que antes pareciam que estavam escondidas, né? Não há nada escondido, o tribunal faz um trabalho de desvelar essa informação do povo. Na verdade, hoje é o grande intermediário entre a sociedade e o governo. Perfeito. Inclusive, recentemente ganhou um prêmio até o tribunal nessa parte digital, né, doutor Edgar, que se adaptou rapidamente a esse período de pandemia, né?
Então, dando prosseguimento a essa questão, em 2020, presidente, a gente está vivendo um grande desafio, né? Não só para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, né? Que é essa crise, essa pandemia do novo coronavírus. Nesse sentido, as atividades da EPCP, por exemplo, tiveram que ser totalmente adaptadas a essa nova realidade. Então, a gente migrou muito do presencial para o EAD. A gente já tinha as suas atividades, mas migramos totalmente para o EAD nesse período. E então, para nós, foi uma grande transformação, mas acredito que para o tribunal como um todo. Então, eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê o impacto dessa transformação, dessa crise nas atividades do tribunal de modo geral. Olha, Maurício, eu vejo não só no tribunal, eu vejo no mundo um impacto fantástico. Isso nos obrigou a repensar coisas, a repensar hábitos, a adotar novas atitudes, a despertar talentos onde não havia. Enfim, o homem tem uma capacidade de adaptação fantástica, né? Eu acho que na natureza é o animal que tem a maior capacidade de adaptação. Vive tanto no polo como vive na região mais quente do planeta e dá um jeito de sobreviver. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo, né? Cada um no seu canto, no seu setor, dando um jeito de sobreviver. Nós, no tribunal, não paramos, né? A escola não parou. Nós temos sessões virtuais, nós aproveitamos aqui o que a tecnologia está fornecendo, está nos possibilitando para continuar o nosso trabalho. A parte interrompida, que realmente faz muita falta, é o exame presencial, né? Porque o Tribunal de Contas é muito respeitado fora, quando chega, né, presencialmente num determinado setor, numa prefeitura, num organismo do Estado, tal, dá aquele frio na espinha de todo mundo. O tribunal está aí, né? Isso está fazendo um pouco de falta. Mas nós estamos lá, não se engane ninguém, porque nós estamos acompanhando tudo, né? Ainda que remotamente, mas com os mecanismos de que dispomos, estamos fazendo o nosso trabalho. Então é isso, eu acho que nós estamos nos reinventando. O que vai sobrar disso é bom, né? Essa pandemia vai passar, é evidente, vai passar, vai demorar um pouco, não se sabe quando, ela vai passar e as pessoas ficarão melhores. Algumas coisas talvez fiquem piores, né? Não sei, mas as pessoas ficarão sim melhores porque a experiência é uma experiência fantástica. Eu não esperava na minha vida passar por... Eu sou dos anos 60, então eu vi coisas maravilhosas no mundo, né? Você ter sido jovem nos anos 60, que foi uma revolução cultural, uma das maiores do nosso planeta, né? E participar dela, né? De certa forma. E agora, já com bastante idade, ver uma pandemia no mundo, isso é um fenômeno fantástico, uma experiência extraordinária. Espero que fique só assistindo também, que ela não me pegue, né? Se Deus quiser, presidente. Nessa adaptação a gente viu até que aumentou a produção do tribunal, né? Então, assim, bem ou mal, como você falou, o ser humano se adapta a tudo e às vezes até produz mais, né? Nesse período de dificuldade. Na escola a gente também passou por essa dificuldade, porque a gente estava acostumado sempre a fazer mais eventos presenciais, né, possibilitar a interação com o jurisdicionado, tivemos que nos adaptar a esse modelo online. E um dos grandes eventos que o tribunal realiza é a Semana Jurídica, né, que é um marco, né, no mês de agosto. Esse ano tivemos expoentes nomes, né, do mundo do direito, o ex-presidente Michel Temer, o professor Floriano de Azevedo Marques, o advogado Augusto de Arruda Botelho, e o economista e ex-governador do estado do Espírito Santo, o Paulo Hartung. O que o senhor achou desse novo modelo, aí, desse evento assim, mais, né, protocolar, digamos assim, do Tribunal de Contas? E se o senhor gostaria de fazer também algum destaque a alguma das falas ou reflexões que os convidados fizeram nesse ano? O que o senhor achou? Eu achei que a nossa semana foi muito boa, Libiana, este formato. Nós tivemos que adotar, né, o formato à distância. Houve um interesse extraordinário, né? Parece que foi muito bem assistido, a audiência foi muito expressiva. A qualidade dos nossos convidados, a qualidade profissional foi excepcional. Eu gostei muito. Eu fui 5 vezes presidente, já organizamos aqui várias semanas e todas que eu tive a ocasião de participar, ou de certa forma coordenar, esta foi a melhor. Achei sensacional. Todos se destacaram. Não há
um que tenha se destacado mais dos outros, até porque são abordagens diversas, pessoas diferentes, né? Cada um, todos talentosos, né? Na verdade. Então, eu acho que foi um grande evento e, mais uma vez, cumprimentos, né, à Escola de Contas. Talvez seja um modelo que venha para ficar, né, doutor Edgar? Que até para o jurisdicionado não tem o custo de deslocamento até o tribunal, tem a participação via chat, então a gente consegue usar as ferramentas que o senhor mesmo falou de tecnologia da informação para propiciar esse acesso remoto, mas também próximo, né, do pessoal que está assistindo. Essa observação faz a gente pensar, né? Por que as solenidades eram tão importantes, né? Por que encher o auditório de gente? Sabe aquela formação de mesa? Lembra aquela formação de mesa? Eu espero que não vote nunca, né? Fulano de tal, bate palma. E agora fulano de tal, plaque. Ninguém aguentava. Se fazia uma mesa com 30 pessoas, eram 30 palmas para cada um. Depois cada um pegava o microfone e falava, senhor fulano, senhor Beltrano, senhor Ciclano. O outro pegava também na sequência, repetia tudo. Né? Todas as pessoas, a gente já sabia quem estava lá, né, meu Deus do céu? Verdade. Então, por que isso? Tempo, né? Por que isso era importante? Eu acho que um dos grandes ganhos que nós vamos ter por causa da pandemia é perceber como isso não era importante. Né? O importante é o conteúdo, a objetividade e tal. E a gente consegue os mesmos resultados sem aquele monte de blá, blá, blá. Né? Aquilo era muito cansativo. Graças a Deus, nessa minha presidência, eu não fui a nenhuma, não precisei ir. Aliás, só no início do ano. Talvez seja uma mudança que veio para ficar, então. Espero que seja tudo muito mais simples daqui para frente, quem sabe, né? Sem dúvida. Que esse ano é um ano, além do ano da pandemia, né, um ano eleitoral, né? E assim temos possibilidades de mudar as gestões dos municípios, né, dos 644 municípios sob jurisdição do tribunal. E o tribunal tem dedicado muito tempo a ter contato com os jurisdicionados, né, a passar informações, a ser transparente. E um desses eventos é o que o senhor abriu, o ciclo de debates, né? Uhum. E então eu queria saber do senhor qual é o principal recado que o senhor tem para os jurisdicionados, os gestores atuais e os eventualmente eleitos ou até os novos gestores. Olha, Maurício, as circunstâncias são muito peculiares, né? Nas condições, todos sabemos, né? São circunstâncias peculiares e a pandemia atinge também a atividade política que vai se dar, nós vamos ter eleições, mas as preocupações mudam um pouco. Há cuidados que os prefeitos normalmente devem ter ao final do mandato, mas eles, de certa forma, esses cuidados estão suspensos, né? Com a legislação extraordinária nesse período, estão suspensos. Então, nós vamos dar o recado, né? Vocês tomem cuidado, mas eles já não são tão relevantes como eram antes. E para os próximos, é o de sempre que a gente espera, né? A eleição é um dos atos da democracia mais fundamental, é o ato fundamental da democracia, né? A gente escolhe as pessoas que vão gerir nossas vidas, que vão ter influência sobre nossas vidas, né? O nosso cotidiano. Então, eu acho que daria um recado não para aqueles que estão querendo se eleger, mas para aqueles que vão votar, né? Votem bem, procure conhecer seu candidato. O tribunal é riquíssimo em informações. Nós temos aqui o mapa das câmaras, nós temos aqui o comportamento dos gestores municipais nessa pandemia, tudo que eles estão comprando, como é que estão gastando, quem é que está gastando mais, quem é que está gastando mais, quem está tendo sucesso nessa administração. Não custa o eleitor se interessar. Não vá para a cabine de votação sem saber exatamente o que você quer e aquele que vai votar. Eu acho que isso é que muda o nosso padrão político. Isso pode mudar o padrão político no país. Então, o recado não é para quem vai se candidatar, não. É para quem vai votar. Tenha cuidado, né?
Essa é uma excelente reflexão, presidente. Gostaria então de agradecer a sua participação hoje, inaugurando, como eu já falei, o nosso Pod Contas. Trouxe reflexões importantíssimas, né, para a gente passar para quem está nos assistindo e convidar os nossos ouvintes para que continuem acompanhando, que a gente vai trazer matérias de interesse não só do Tribunal de Contas, da Escola de Contas, mas da administração como um todo. Continuem acompanhando e contribuindo, né, para esse debate na esfera pública. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, diretora. Muito obrigado.